Olá, aqui é Mário Quirino e é um prazer estar nesse COBS, nesse Congresso de Saúde Sistêmica, a convite de Décio e Wilma, pessoas que eu tenho uma admiração e aprendi muito sobre constelação com eles. E a minha área é desenvolvimento humano, estudo muito a gestão emocional e o processo de mudança. Há mais de 10 anos eu dou treinamentos, no Brasil, já dei treinamento em Portugal também, e há mais de 20 anos eu estudo comportamento humano desde 2001, e é um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder falar um pouco aqui sobre o processo de mudança e a gestão desse processo de mudança também, para ajudar a gente, é claro, a diminuir essa escala de estresse que geralmente uma mudança traz, de consequências benignas ou malignas, depende da capacidade ou dessa musculatura emocional na qual eu quero falar aqui com vocês. Tem uma frase que eu gosto muito de Heráclito, que fala que nada é permanente, exceto a mudança. Olha, o cara falou isso já tem um tempo, hein? Antes de Cristo. E também tem um economista austríaco, que eu gosto muito dele, Joseph Schumpeter, ele é austríaco, e ele falava que tudo é uma onda, tudo que começa termina, tudo que nasce morre. E ele falava isso, é claro, em nível de economia global e em nível de empresas, falando que elas tinham uma curva de nascer e morrer. E é claro que tem algumas empresas que elas, de uma certa forma, elas parecem que vão de contra esse conceito de Schumpeter. Tem várias empresas centenárias e foram perguntar uma vez a Bill Gates se ele sabia dessa teoria de Schumpeter, e ele falou, claro, inclusive a minha empresa, ela está estruturada nesse princípio. A diferença é que eu coloco os meus produtos obsoletos antes que a concorrência o faça, Nós temos aí a Coca-Cola, que está investindo muito nessa parte da saúde, desde que um dos maiores produtos dela não é muito amigo aí da saúde, vamos dizer assim, mas eles estão investindo pesado em sucos, água e vários outros produtos com cunho de saúde. Então, quer dizer, é um processo que a Coca-Cola já está vendo e antevendo e investindo muito nessa questão da mudança. E outra coisa também importante de elencar aqui por que nós temos tanta dificuldade em mudar, sendo que a nossa biologia, a nossa fisiologia, ela está preparado para esse processo, Por que tanta dificuldade no processo de mudança? Eu quero trazer aqui alguns insights, algumas experiências e algumas ferramentas para talvez te ajudar. Eu que também, apesar de estudar, é claro que a gente não está imune com esse nível de estresse que a mudança muitas vezes traz na nossa vida, É claro que hoje, com muitas ferramentas, inclusive mindfulness e a própria meditação e yoga, que eu pratico há mais de 2 anos, me ajuda muito nesse cenário de mudança. E é claro que eu quero dar algumas dicas importantes aí para vocês, principalmente falando numa pandemia, Eu que era acostumado a estar ali ao final de semana com as pessoas, hoje eu fico impossibilitado e é claro, hoje eu faço isso de forma online, conforme eu estou fazendo aqui agora com vocês. Vocês em casa e eu na minha. Bom, é difícil nós falarmos de processo de mudança e principalmente do estresse sem a gente falar de Hans Selye, que foi um estudioso, ele era um cientista, um médico, um endócrino, e ele nasceu na Hungria, e foi estudar na faculdade dos Estados Unidos de Johns Hopkins, e ele foi uma das pessoas que difundiu a palavra e o termo, a terminologia do estresse, e ficou famoso com isso, escreveu vários livros falando sobre o tema, falando sobre o assunto, e ganhou uma notoriedade aí em cima do tema. E Hans Selye, ele falava que, e é claro, que essa transação do homem com o ambiente gerava esse nível de estresse. Ele estudou, fez vários links, esse estudo foi na década de 50, e vários cientistas, vários médicos aproveitaram esse tema
e trouxeram as consequências, é claro, que o nível de estresse pode trazer nas pessoas, né? Bruce McQueen também foi um cientista, né? Que ele falou, ficou famoso também, principalmente em estudar o nosso sistema autônomo, a alostase e também a homeostase, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa gestão biológica de mudança. Se você correr muito, o seu corpo aquece e aí vem a transpiração que faz o seu corpo ficar um pouco mais frio, refrescar. O fato da bioquímica que ocorre com a gente quando o nosso pico de estresse, né, de cortisol vai lá para cima, e aí o sangue desce para nossas pernas para que a gente possa correr ou lutar. Toda essa bioquímica, toda essa maestria biológica, o nosso corpo ele é muito inteligente. Uma vez um cientista, não sei onde, que artigo que eu li isso, falou que o nosso rim, ele é tão complexo, que se pedisse para ele administrar o rim por 24 horas ou pilotar um Boeing 747, ele prefere pilotar um Boeing 747, porque de tão complexo que é o nosso rim, por exemplo. Então, puxando essa questão do Bruce McQueen, que ele estudou, né, todo esse processo nosso biológico da alostase, né, que é você conseguir estar estável mesmo com a mudança, né? E também é o que acontece com a homeostase, que é permanecer o nosso corpo em equilíbrio, essa gestão do nosso corpo, né, da qual o estresse ele é responsável em desregular. Imagina assim, um carro, um SUV, que é um carro muito grande, e você fica sempre ali apertando freio. A pastilha de freio, ela desgasta muito mais com esses carros grandes, e o carro automático, como não tem embreagem, e a gente não usa muito o freio do motor, então é claro que o desgaste no freio, ele é muito maior. Então, quando a gente não sabe lidar com essas mudanças, o nosso nível de estresse, ela afeta essa nossa biologia, é claro, trazendo vários estudos científicos, inúmeros estudos científicos, mostrando que o estresse ou a nossa rotina, do nosso estilo de vida hoje, aumentando esse nível de estresse. Por exemplo, você tem que lutar, para o seu corpo estar preparado para lutar ou fugir, né? E isso os nossos antepassados há mais de 100 mil anos, milhões de anos aí, eles tinham que fugir, por exemplo, de um predador. E como é que você foge hoje de alguém que mora com você? Como é que você briga, luta com a sua sogra, com um filho que está dando problema, com a sua esposa, com o seu marido? Não tem como. Como é que você luta contra uma dívida ou contra um financiamento que você fez? Não tem. Então, muitas vezes, o nosso estilo de hoje, ele faz essa disfunção, né, biológica, ele aumenta o nosso cortisol, aumenta a nossa adrenalina, enfim, essa bioquímica acontece e você não pode fazer nada a não ser ter uma gestão, uma consciência emocional, que eu vou dizer assim, né, para te ajudar nesse processo de mudança, né? Não tem como você lutar ou fugir às vezes, conforme os nossos antepassados faziam. E nosso estilo de vida isso contribui muito mais. Nós éramos nômades, então você não acordava de manhã, abria a geladeira, porque não tinha geladeira, você tinha que percorrer, ficar algumas horas, por exemplo, em jejum, algumas horas caçando ou pegando frutas, enfim, para poder sobreviver. E hoje a gente fica muitas vezes sentado, né, com a geladeira do lado, com a televisão, enfim, o nosso estilo de vida ele é totalmente na contramão da nossa biologia e dos nossos antepassados. Isso acarreta essa disfunção biológica que acaba nos prejudicando com a imunidade, doenças, câncer, estresse, AVC, Alzheimer, que a gente está vendo aí em escalas nunca vistas, né? Justamente pelo nosso estilo de vida e ritmo de vida, que principalmente pela não capacidade ou não ter essa musculatura de trabalhar com esse processo de mudança, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência. Também, uma das pessoas que estudaram muito foi Thomas Holmes e Richard Hale, que foram dois cientistas também, que médicos da Universidade de Washington, de medicina, e eles fizeram um estudo muito profundo, colocando uma escala de 1 a 100, esse processo de mudança que acontece nas pessoas. 100,
a uma mudança drástica, por exemplo, uma morte, né? Uma demissão de muitos anos, e 11, uma multa de trânsito. Então eles perceberam que esse processo, né, de mudança repentina gerava, né, nessas pessoas estudadas um adoecimento. E eu, inclusive, também me adoeci justamente por não saber lidar com esse processo de mudança. Eu tive uma esofagite eosofílica, né? Meu esôfago começou a ter problema, pedra no rim. Então eu tive várias consequências, e esse estudo ele comprova isso também, que esse processo de mudança ele acabava acelerando o processo e até o adoecimento de pessoas. Então, foi um estudo bem robusto, do que o Thomas e o Richard fizeram, né? E aí eles começaram a dividir, inclusive emprestando do Hansel, o eustresse do distresse. O eustresse é uma mudança positiva, pode ser o nascimento de um filho, por exemplo, né? Só que o eustresse ele pode lá na frente gerar, por exemplo, um distresse, que é um estresse negativo. O fato de você ter um filho, né? Eu que acabei de ter uma filha recentemente, ela está com 5 meses, só que essa mudança boa, que foi uma filha planejada entre minha esposa, é claro que tem as noites mal dormidas, a criança está ali o tempo todo precisando biologicamente da gente para trocar fralda, para comer, enfim, isso acaba gerando também um estresse. Mudança de emprego, a gente viu que na crise de 28, o índice de suicídio ele mais que dobrou na época, e é claro que a gente ainda não sabe os efeitos colaterais que uma pandemia vai causar nas pessoas. Muitas pessoas tiveram um processo de mudança muito grande, no meu caso também, questão de mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança com o estado de filho, né? Tem pessoas que têm mudança de estado civil, que casam, tem pessoas que separam. Todas essas mudanças, né? O Thomas Holmes e o Richard Hale, eles enumeraram isso, e colocaram uma pontuação e perceberam a consequência dessas mudanças, essa gestão, esse estresse que causava nas pessoas e o adoecimento de aparecer várias doenças. Eles conseguiram constatar isso, 1, 2, 3 anos, o efeito disso. Então é importante a gente ter a consciência, né, que tudo está mudando, né? Hoje eu levo o Mindfulness muito a sério, né? Justamente para me preparar para todo esse processo de mudança. A gente parar para pensar, né? Quando a gente está ali, o óvulo fertilizado, que é uma célula, quando esse óvulo, que tem todo o nosso DNA, toda a progressão de mudança que esse óvulo fertilizado, uma célula apenas, ele tem todo o potencial, né? Com uma pequena semente, ela tem uma esperança, tem um ditado, uma pequena semente tem uma esperança da floresta, né? Esse óvulo fertilizado com uma célula tem toda a esperança de virar, e, enfim, quando ela vai na parede do colo do útero, ela começa a se dividir, né? Aliás, se multiplicar, e essa célula vira 2, que vira 4, que vira 8, que se expande até o nosso nascimento, mais de 10 trilhões de células. Se a gente parar para pensar, nós nascemos justamente para crescer e para mudar, né? E a vida e a morte, ela está totalmente dentro da gente, dentro dessas células que morrem, outras nascem. Antes de nós nascermos, a gente teve que morrer várias vezes, nem que seja celularmente, né? Isso está muito ligado à vida, à mudança e à progressão de evolução que está aqui, né? Que eu carrego e você carrega. Então é importante a gente saber dessa escala, dessa mudança, que se a gente não entender esse processo de gestão, a gente adoece, né? E principalmente numa pandemia, tudo que a gente não precisa é aumentar esse nível de estresse, e tudo que a gente não precisa é a gente saber que essa não gestão do estresse ou da mudança, ela pode causar a baixa imunidade, e é tudo que a gente não precisa
em momento de pandemia e num momento onde esse vírus, né, está aí nessa progressão geométrica absurda. Então é importante eu lembro muito bem quando eu vi uma palestra, primeira vez, já faz muito tempo, que muitas empresas, elas sabem o que, né, que é o what, o que ela faz, mas muitas empresas não sabem o como ela faz, né? O what ela é muito bem definido, o who muitas vezes não é definido, que é o como ela faz, né? E principalmente isso a gente pode colocar em profissão, né, em pessoas e empresas, né, que é o que ela faz, como ela faz, e principalmente as pessoas não sabem, ou as empresas não sabem o porquê elas fazem. Então ela sabe o que ela faz, poucas empresas sabem como fazer, e muitas vezes elas não sabem o porquê ela faz, né? E a Apple, por exemplo, ela sabe muito bem o porquê ela existe, o pensar diferente. E o pensar diferente que fez ela ser o que ela é hoje, né? É o pensar, por que eu não faço um computador fino que ele abre, ele não tem aqueles 14 segundos para abrir? Por que eu não faço um celular mais inteligente, né? Por que eu não faço um celular sem teclas? Por que eu não faço um fone de ouvido? Por que eu não faço um relógio? Então, a empresa tinha um porquê muito forte, tem um porquê muito forte, que é o porquê, né? Que é o pensar diferente. E o que acontece com a gente muitas vezes, né? A gente não tem o porquê, a gente não sabe o porquê, né, de propósito e de missão, mas muitas vezes também a gente não sabe o como e não sabe o quê. Quando a gente vai fazer uma constelação, por exemplo, vai lá no Décio ou na Wilma fazer uma constelação, você, a nível de comportamento, você entende o porquê, tá? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com aquele porquê, tá? A pessoa que tem uma questão de uma compulsão alimentar, ela chega lá na constelação, o campo mostra o porquê. Então, é importante as empresas, né, chegarem ao porquê. É claro que as empresas, um médico, por exemplo, eu sou médico, né? Então, o que você é? Eu sou médico. Como você faz? Eu sou eu sou um médico de oftalmologista, né? Eu sou um osteopata, eu sou um pediatra, enfim. Como você faz? A técnica tal que eu aprendi na especialização tal, né? Em Harvard, na USP, sei lá onde você fez a especialização. Trato o joelho, né? E por que você faz isso? Então, por que você é médico, né? Então isso gera uma força de propósito muito grande. Mas tirando isso a nível comportamental, eu percebi que tem que acontecer o inverso. Por quê? Porque você descobre o porquê, né? O porquê que você tem esse distúrbio, o porquê que você tem esse comportamento, o porquê você está fazendo isso por honra ao meu pai, eu estou fazendo isso por uma experiência, uma coisa que eu fiz, uma experiência negativa que eu tive, né? E aí eu encontro o meu porquê daquele comportamento. Mas depois é importante a gente subir novamente, como você vai mudar esse seu porquê, né? Como você fará isso, né? O que você vai fazer? Porque é importante você ter o que, né? Você não ganha tração, você não ganha força sem ter o porquê. Mas quando você descobre o porquê, você tem que subir depois no como e no o que, né? Então, quando você constela, o campo te mostra algo, e isso aconteceu muito comigo, eu mandava muitas pessoas que faziam o treinamento comigo fazer lá a constelação com Décio. As pessoas tinham um pouco dessa musculatura, né? Iam buscar a constelação para ajudar, né? Ela tinha o que, ela tinha o como, mas ela não tinha o porquê. Então eu direcionava muito para o Décio. E quando essas pessoas que faziam treinamento de inteligência emocional comigo encontravam o porquê delas, elas conseguiam esse processo de mudança mais fácil, vamos dizer assim. E muitas vezes as pessoas sabiam o porquê, faziam lá com o Décio e iam fazer treinamento comigo para ter essa estrutura, para ter esse como e esse o quê. E eu percebi que as pessoas conseguiam mudar com mais consistência, né? Porque não adianta você saber de hierarquia, não adianta você saber de precedência se você não tem essa tração emocional para conseguir ir
implementar aquilo que você descobriu, por exemplo, no seu campo, aquilo que você descobriu na sua constelação, né? E essa musculatura a gente começa a perceber como, né, na nossa consciência. É importante nós termos disciplina para implementar essas mudanças, desses porquê, e trazer isso no como e no quê, né? O que eu faço, como eu faço, como eu incorporo isso na minha vida, como eu implemento isso na minha vida, né? E aí vai ser a grande sacada, e essa consciência que você nasceu para mudar, essa consciência que você nasceu, a sua biologia, né, o seu corpo, a sua mente, a sua genética, né, toda esse milhares, milhões de anos de evolução te trouxe no momento onde nós somos os únicos animais, né, que podem sim evoluir, podem ter consciência e podem principalmente mudar, né, o seu comportamento. Então, quando a gente percebe, quantas vezes a gente percebe, porque eu estou comendo isso, desse tanto, eu preciso emagrecer 30 quilos, a gente, principalmente hoje, a gente quer esse resultado muito rápido. Então é importante a gente fazer o primeiro passo, né? Implementar o como fazer, ou o que fazer para implementar essa mudança que você descobriu do porquê, né? Essa mudança profunda. Quando a gente chega no porquê, a gente fala de mudanças profundas, mas não basta só ter consciência. Existe um processo que eu estou falando para você mudar. Então é importante a gente começar a pensar em pequenas mudanças, né? Num processo pequeno. Como é gerado um hábito, por exemplo. Eu, hoje, né, uma das coisas que mais me estressou foi meditar. Olha só, uma das coisas que mais... Eu desisti de meditar várias vezes, porque, na verdade, é um saco meditar. Então, você está ali meditando, você tem que pensar em nada. Gente, é muito estressante não pensar em nada. Para você implementar isso, é importante eu fazer o quê? Pelo menos 10 segundos de atenção plena, né, de mindfulness. 10 segundos. Quem não pode parar um pouquinho o celular e ficar ali pensando no corpo, pensando na mente, pensando no peso do seu pé? Te convido agora a você soltar o seu maxilar, respirar, trazer a respiração de cima para baixo e ficar mais tranquilo, por exemplo. Respire, desacelere e perceba que alguns pensamentos vêm, mas você pode deixar ele ir, né? Não tem problema, não é o fato de você não pensar. Esse pensamento vem, seja bem-vindo, e depois ele vai. Essa técnica de você parar e respirar pelo menos um pouquinho, né? Hoje o próprio relógio da Apple e alguns outros pede para você estar um pouquinho, eles sabem dessa dependência, vamos dizer assim, tecnológica que nós temos. Eles usam muito hoje o Apple Watch para trazer um pouco de saúde. O propósito do Apple Watch, por exemplo, é uma gestão da saúde. Então, aqui tem o aplicativo para você respirar, né? Você está um pouquinho em tensão plena, vamos dizer assim, né? Que é a proposta do Mindfulness, que é o budismo sem a parte religiosa, que é só a parte da meditação. E você trazer isso para a sua rotina, você trazer um hábito positivo, como uma caminhada, com uma alimentação um pouco mais saudável, mais balanceada, ao invés de você trazer essa mudança muito drástica na sua vida, que lá na frente pode acontecer o rebote, pode você voltar a engordar, voltar a parar de meditar, ou parar de ler um livro, um hábito que você queira implantar, a dica é: faça pequenos hábitos, micro hábitos, uma pequena mudança, mas eu falo que a vida ela é muito generosa para quem tem constância, mas primeiro você tem que aprender a fazer esses hábitos, né? A gente fala muito que você escova o dente hoje automático, você não chega para sua esposa, para o seu filho, para um amigo, você chega no trabalho, gente, hoje eu dei uma escovada que, eu tô até arrepiado de falar, que escovada de dente maravilhosa, eu nunca lembrei de eu ter escovado o dente com tanta vontade igual eu escovei hoje. Não, você vai lá, escova
e pronto, né? Então, quando você vai começar uma caminhada, você vai andar pela primeira vez 5 quilômetros, no outro dia o seu corpo vai falar assim, você é louco, né? Seu cérebro vai te boicotar. Nunca que eu vou andar 5 quilômetros, então anda 1 quilômetro, anda 300, 600 metros que seja, comece pequeno e começa, do nosso também, do nosso biotipo, né? Da nossa natureza humana, começar uma coisa e querer progredir. Então vai fazendo isso lentamente, encontre o seu porquê aqui, tenha consciência que nós todos, né, vamos mudar, aceitar esse processo de mudança, ter consciência, né? Imagina que a gente te coloque lá num ringue, por exemplo, com o Anderson Silva, campeão do MMA, e a gente que, por exemplo, eu não luto, se você chegar lá no ringue, você vai querer correr, você vai querer fugir, né? O lutador de MMA, por exemplo, quando ele está ali naquele ringue, ele estudou o oponente, ele sabe se aquele oponente ele é bom no chão, se ele é bom em pé, se ele é bom na trocação. Então ele estuda, ele treinou para chegar naquela questão. Então nós temos que treinar, né, para lidar com essa gestão e estar concentrado para o processo de mudança na nossa vida, né? Eu que antes do Mindfulness e antes da constelação, inclusive, um valor alto meu era performance, um valor alto meu era foco, um valor alto meu era disciplina. E hoje, depois da constelação, junto com o Mindfulness, eu consegui colocar o equilíbrio como um valor alto, mais do que o foco, mais do que não adianta eu focar, eu ser produtivo em algo que vai desequilibrar o meu sistema, por exemplo. Então, o equilíbrio para mim hoje é um valor muito alto. Busque as suas prioridades, busque alguns valores importantes para você, né? Por exemplo, dois valores que a gente discute muito, lealdade e integridade. Então, muitas vezes você é leal a alguém, isso na constelação a gente vê muito bem que você está indo para o caminho errado. Então, coloque a integridade na frente da sua lealdade, né? Você ser inteiro, você ser íntegro, isso é ter equilíbrio, é saber fazer a gestão de valores, começar pequeno, ter consistência, ter disciplina e principalmente ter a consciência que você nasceu para mudar, que você nasceu para evoluir. E você fazendo isso hoje com mais consciência, preparando isso igual um lutador se prepara para uma luta, você preparar para a mudança, você, é claro, vai conseguir fazer uma gestão de estresse, do estresse, gestão de mudança, se preparar principalmente para a mudança e, é claro, fazer uma gestão também da saúde, que é o nosso tema da nossa discussão aqui. Então, depois que você encontrar o seu porquê, tá? Encontre o como e encontra o que fazer. E, é claro, se você sabe o que fazer, melhore o seu como, encontre o seu porquê. Essa, é claro, é uma gestão, uma consciência de saúde e, é claro, uma gestão de mudança com muito mais facilidade, porque mudar é muito bom. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez aí o Décio e a Ilma por poder estar contribuindo nesse primeiro congresso COBIS aí de inteligência e saúde sistêmica. É uma honra poder estar aqui com vocês. Um grande e forte abraço para todos.